registado também para todo o povo que mais tarde queira assistir. Marcos, capítulo 13, versos 28 ao 37. Se você não tiver uma Bíblia em papel, com certeza tem aí uma aplicação no seu tablet. E hoje queria dar continuidade à nossa igreja. Estamos a estudar o Evangelho de Marcos. E hoje queria dar continuidade ao estudo deste Evangelho. Nós já vamos na mensagem 55, temos quase a acabar. E hoje queria falar convosco, dando seguimento ao sermão profético de Jesus. Eu queria falar convosco acerca da parábola da figueira. A parábola da figueira. Marcos, capítulo 13, dos versos 28 ao 37. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Senhor Deus, Senhor seu Espírito Santo, ilumina, Senhor, os nossos corações. Leva cativo todos os nossos pensamentos e liberta as nossas mentes, para que nós possamos entender tudo aquilo que vai ser falado. E eu creio, meu Pai, que esta palavra sairá diretamente do trono da graça pelas mãos do Senhor Santo Espírito. Por isso, meu Deus, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja, meu Pai, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e glória a Deus. A parábola da figueira. Jesus encerra o seu sermão profético com esta parábola. E com esta parábola ele tem em vista a exortação à vigilância. Sabemos que este sermão de Jesus foi em resposta a 3 perguntas dos seus discípulos. E se você depois quiser ver, em Mateus 24:3, Mateus registrou as 3 perguntas dos discípulos de Jesus. E ele diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Foi a primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Foi a segunda pergunta. E da consumação do século. Jesus prefere este sermão profético, está lá no começo do capítulo 13, mas na verdade Jesus se refere a 2 eventos distintos. Primeiro, à destruição do templo e à queda de Jerusalém, que os próprios discípulos iriam ver, iriam assistir. E depois, o segundo evento é a sua segunda vinda. Mas voltando atrás um pouco, para você compreender que Jesus aqui vai ao encontro, Jesus prefere este sermão, ele acaba este sermão com a parábola da figueira, indo ao encontro do objetivo de Marcos. E qual foi o objetivo de Marcos ao escrever o seu Evangelho? Nós sabemos que Marcos era foi discípulo de Paulo e de Pedro. Marcos não assistiu às muitas coisas que ele escreve no seu Evangelho, mas ele aprendeu de Paulo e aprendeu de Pedro.
E Marcos tem por objetivo escrever este Evangelho, o seu Evangelho, para a comunidade cristã que estava em Roma. Ora, nós sabemos que neste tempo o povo estava vivendo debaixo de uma cultura greco-romana. A cultura grega, eles davam muito ênfase ao conhecimento, à sabedoria, ao pensamento. Mas temos, por outro lado, a cultura romana que dava ênfase ao poderio militar, ao poderio bélico, ao poder governativo. Então Marcos acha aqui uma grande dificuldade em passar este Evangelho para essa comunidade. Porquê? Porque Marcos apresenta um homem que nasceu humilde, numa manjedoura, um homem que cresceu de uma forma completamente normal e humilde, um homem que teve uma profissão que não foi nada das melhores profissões, mas que era o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo, habitando e encarnando em forma de homem e andando entre nós aqui na Terra. Ora, isto era completamente difícil de entender por parte dos romanos, porque Jesus morreu crucificado. A morte mais horrível, a morte mais desprezível, a vergonha pública. Mas mesmo assim, Marcos, ele salienta no seu Evangelho as obras do Cristo homem. Agora, com esta parábola, Jesus vai ao encontro de Marcos, porque Jesus vai salientar as suas duas naturezas, ou seja, a natureza humana e a natureza divina. Jesus aplica neste sermão dois aspectos completamente distintos. A primeira parte desta parábola é o tempo conhecido por nós. A segunda parte da parábola é o tempo desconhecido por nós. Nestes dois aspectos, no tempo conhecido por nós e no tempo desconhecido por nós, Jesus apresenta as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Como? No tempo conhecido por nós, Jesus apresenta a sua natureza divina. No tempo desconhecido por nós, Jesus apresenta a sua natureza humana. Para nós percebermos, vamos dividir então este sermão em duas partes e depois no final eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas. Se nós lermos do verso 28 ao 31, aí está o que nós chamamos do tempo conhecido por nós. Porque Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Para você entender, Jesus apresenta uma metáfora, a metáfora da figueira. E a metáfora da figueira dava bem para o povo na época perceber assim como nós percebemos. Porquê? Porque nas estações bem definidas, quando existem as 4 estações bem definidas, embora agora o mundo esteja com esta calamidade do aquecimento global e as estações não estão bem definidas, mas quando as estações estão bem definidas, as árvores perdem as suas folhas no inverno. Chega o outono, ela começa a cair as folhas e no inverno elas estão como mortas, não têm vida, os seus ramos estão secos, os seus ramos estão escuros, não têm folhas, não têm fruto. Mas quando chega a primavera, e nomeadamente a meio da primavera, as árvores começam logo a florescer e a ter as suas folhas. Então, este fenómeno da criação revela a vinda do verão. É o que Jesus está aqui dizendo. Quando vires estas coisas acontecerem, é como se estivéssemos a entrar na primavera. Quando vires estas coisas acontecerem, é como se estivessem a nascer os frutos, como se estivessem a nascer as folhas. Sabendo nós
que a seguir ao nascimento dos frutos e das folhas, então virá o verão. Mas a pergunta é esta: que coisas são estas? Está aí no verso 29. Assim, também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas são estas que Jesus está falando? Duas coisas. Primeiro, o princípio das dores. Segundo, a grande tribulação. Não há espaço para misturar estas duas coisas. São duas coisas completamente distintas. São dois eventos distintos, tanto no tempo, como no espaço, como até para os destinatários. Estes dois eventos em sequência, embora sejam distintos, eles têm uma sequência, porque Jesus primeiro fala no princípio das dores e depois Jesus fala na grande tribulação. O princípio das dores afeta de um modo geral o mundo, o planeta, porque Jesus fala em pestes, em terremotos, em guerras. Ele fala nas perseguições gerais, ele fala na perseguição à igreja. E depois, a seguir, em sequência, ele vai falar na grande tribulação, e esta grande tribulação é para a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo que vai ser assoada com esta grande tribulação. Vindo os anticristos, vindo o grande anticristo, a apostasia, o povo se afastando, o povo perdendo a fé, o povo desanimando. Esta é a grande tribulação, o povo sendo perseguido por causa do nome de Cristo. Mas há um terceiro evento que se segue nesta sequência, que é a vinda do Senhor, ou seja, o dia do julgamento. Sim, você que está aí ouvindo, saiba que vai haver um julgamento. Toda a alma, todo o homem, toda a mulher vai ao grande julgamento. Só que aquele que segue a Cristo, aquele que ama a Cristo, aquele que quer ser cristão, aquele que suporta a perseguição, esse subirá. Esse morará com Cristo, com o nosso Salvador, por toda a eternidade. Mas aquele que não quer seguir a Cristo, aquele que leva a marca do anticristo, esse irá para a infelicidade eterna. Mas existe outra pergunta. No verso 30, Jesus fala de uma geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração. E este versículo tem sido alvo de bastante controvérsia, tem sido alvo de bastante discussão. Porque a pergunta é: que geração é esta que Jesus está falando? O que é que ele está... Quem é esta geração? Note, conforme eu disse, Jesus está falando de dois eventos distintos. Jesus fala na queda de Jerusalém e Jesus fala na sua segunda vinda, na grande tribulação, no princípio das dores. A geração da queda de Jerusalém, eles viram. A geração de Jesus, eles viram, eles assistiram ao sitiamento de Jerusalém, à destruição de Jerusalém, à queda do templo, à profanação do templo. Eles viram, eles assistiram. Muitos assistiram dentro da cidade e outros assistiram fora da cidade, mas eles assistiram. Portanto, esta geração que Jesus está falando cumpriu-se no ano 70, na queda de Jerusalém. Mas olha, existe também a geração da grande tribulação. Você hoje pode, possivelmente, assistir à grande tribulação. Você poderá, a grande tribulação, dar-se no seu tempo, nesta geração, na nossa geração. Então, como é que eu entendo o termo de esta geração nas palavras de Jesus? E Jesus vai nos explicar isso em Marcos 8. Ele vai falar quem é esta geração. Ele vai dizer-nos, explicar-nos quem é esta geração. Marcos 8, verso 38 diz: porque qualquer que nesta geração, olha que Jesus está aplicando o mesmo termo, porque qualquer que nesta geração,
adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Veja que Jesus está falando desta geração para aquela geração que está ouvindo, mas depois ele transporta isto com uma profundidade profética para a vinda do Filho do Homem. Jesus ainda não veio, a grande tribulação ainda não aconteceu. Portanto, esta geração que Jesus fala é a geração da queda de Jerusalém e é a geração da vinda do Filho do Homem. Até porque Paulo, em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vier, possivelmente serão os mortos, aqueles que já morreram, aqueles que da queda de Jerusalém, aqueles antes da queda de Jerusalém, esses irão ver, irão assistir a estas coisas, à vinda do Filho do Homem. E esta é a verdadeira aplicação deste sermão. Tudo o que passar daqui é pura má interpretação, invenção ou especulação. Esta é a verdadeira aplicação do sermão profético. Jesus declara nesta primeira parte a sua total divindade. Como assim? O verso 31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Note bem, as minhas palavras não passarão. Jesus está a falar, é o homem Jesus está falando, mas é a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus que está anunciando as minhas palavras. A palavra, o verso 31, é um verso importantíssimo que você tem que memorizar na sua mente. O verso 31 é uma palavra que parte diretamente de Deus. É uma palavra que parte diretamente de fonte divina. E isso o autor de Hebreus nos vai explicar. Se lermos em Hebreus 1, a partir do verso 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, o Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que o autor de Hebreus está dizendo que Deus falou antes de Cristo, antes, no Velho Testamento, falou pelos profetas, falou pelos pais, Abraão, Isaac e Jacó e por aí fora. Mas nestes dias nos falou pelo Filho, o Deus encarnado, o Deus em forma de homem, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele fez o universo. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus aqui, este Jesus está falando a parábola da figueira, ele é, pela palavra, a expressão exata do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja que Jesus diz: porém as minhas palavras não passarão. O autor de Hebreus diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. João vai nos acrescentar mais ainda a isto. 1 João 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Quem é que João viu? João viu o Jesus nascido da manjedoura. João viu o Jesus, o homem. Os olhos de João não estavam vendo o Jesus Deus. Os olhos de João estavam vendo o Jesus homem. Mas veja o que ele diz: os nossos próprios olhos o contemplamos,
as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. Agora olhe, a qual a vida, o verbo, Jesus, aqueles que eles apalparam, aqueles que eles contemplaram com os seus próprios olhos, estava com o Pai e nos foi manifestada. Portanto, aquilo que Jesus está falando aqui com o verso 31 é que ele está anunciando a sua natureza divina. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou aquele que estava com o Pai desde o início, desde a criação, conforme João fala lá no seu Evangelho, no seu capítulo 1. Jesus está nos exortando, meus amados irmãos e povo que nos está ouvindo. Jesus está nos exortando à vigilância. Não como um profeta, como fala. Não como um simples homem. Mas Ele está nos exortando como se fosse o próprio Deus a falar. Como se Deus, o Pai, falasse através das palavras de Jesus. Você está entendendo? É o Deus a falar. Esta passagem do verso 31 é o próprio Deus a falar. Olhando para a palavra revelada de Jesus em todo o seu sermão, nós estamos olhando também para a divindade de Cristo encarnado. Isto foi falado já lá atrás no Velho Testamento, em Jeremias. Jeremias 1:11 diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É o próprio Deus que está falando quando Ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amado irmão e irmã, meu querido amigo, tudo o que está descrito em Marcos 13 já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, porque o próprio Deus vela pela que a sua palavra, sobre a sua palavra para cumprir. Isaías 48 diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sem dúvida nenhuma, iluminados pelo Espírito Santo, nós constatamos, nós vemos que do verso 28 ao verso 31, nós estamos perante a presença divina de Jesus. E este é o tempo conhecido por nós. É o tempo que o próprio Deus nos revelou. Ele nos disse que haveria guerras. Ele nos disse que haveria fomes. Ele nos disse que haveria guerras entre o pai e o filho, entre um irmão que matará outro irmão, entre mãe e filha. Os progenitores se levantarão contra os seus filhos e os matarão, que seremos odiados por causa do nome de Cristo, que seremos perseguidos, que verá o anticristo. Estas são as coisas que Deus revelou para nós. Portanto, é o tempo conhecido por nós. E quando nós virmos acontecer estas coisas, é como se a figueira estivesse florescendo, é como se a figueira estivesse criando folhas. E porquê é conhecido por nós? Novamente, porque Deus nulo revelou. Tudo aquilo que vai acontecer, aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, está aqui. Não precisamos andar à procura, não precisamos andar nos espíritos de adivinhação, não precisamos andar nos profetas do Apocalipse, nos arautos da desgraça, não precisamos. Está tudo aqui, está tudo escrito pelo próprio Deus. Mas em segundo lugar, nós temos o tempo desconhecido, que está dos versos 32 ao 37. Agora repare que Jesus no verso 31, ele está apresentando a sua natureza divina. Porque ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Só o próprio Deus pode dizer uma coisa destas. Mas ele no verso 32 parece que se vai contradizer.
Porque no verso 32 ele diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. A pergunta é: haverá aqui alguma grande contradição? Será que o próprio Jesus, que proferiu todo o sermão profético, e se você ler Mateus, ele está muito mais complementado, eu tenho a convicção que Mateus escreveu todo o conteúdo do sermão profético de Jesus. Será que Jesus agora chegou ao verso 32 e deu um passo atrás? Está-se contradizendo? Será que Jesus, que conhece todos os sinais, todos os inventos, não conhecerá também a hora? Meu povo, estamos perante o maior paradoxo, ou um dos maiores paradoxos bíblicos. Mas mesmo assim, eles não se contradizem. Eles estão como que entrelaçados. Eles fazem sentido. Além de ser um paradoxo, ou além de dar a impressão de ser uma contradição, não é. Eles não se contradizem. Nesta segunda parte, Jesus, na primeira parte da parábola, ele apresentou a sua natureza divina. Mas agora, na segunda parte da parábola, ele vai apresentar a sua natureza humana. Ele vai se colocar na sua e na minha posição. Estas duas naturezas não se misturam. São duas naturezas completamente distintas. Não existe, como existe aí muitos ensinamentos, existem aí muitos pensamentos filosóficos, que isto já vem lá desde a Grécia Antiga, desde do tempo da Grécia, deste tempo. Depois, após o primeiro século, começou a aparecer teorias, nomeadamente o gnosticismo, em que diziam que havia um homem divino ou um Deus humano. Não existe espaço para isso. Não existe espaço para a teoria do homem que é divino ou do Deus que é humano. Porquê? Porque o Jesus da Bíblia, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele adoeceu, ele se cansou e teve necessidade de se recolher para descansar. Se você ler em Marcos, aí no capítulo 14, numa página a seguir, aí no verso 33, diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, olha agora, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. Se você ler até o verso 38, você vai ver que ele estava angustiado. Ele suou gotas de suor em sangue. O próprio Deus enviou anjos para o consolar. Ele sentiu necessidades. A pergunta é: Deus sente necessidades? Deus sente fome? Deus sente sede? Deus sente dor? Deus sente cansaço? Deus adoece? Deus sente pavor? Deus sente angústia? Não. Apenas um homem pode sentir isso. Jesus chorou. Deus não sente essas necessidades. Essas necessidades são necessidades exclusivamente humanas. Mas Jesus as sentiu. Agora, vamos perguntar de outra forma. Pode um ser humano, pode um homem comum, normal, falar como Jesus falou, desde o verso 28 até o 31? Não. Porque o homem, ele não sabe quando é que vai acontecer as coisas. O homem não pode afirmar por si próprio que passa ao céu, que passa à terra, mas que a palavra fica eternamente proferida. Nenhum homem tem poder para isso. Apenas Deus. Então, no verso 32, temos o Jesus, homem.
No verso 31, temos o Jesus Deus, as duas naturezas presentes na mesma descrição. Este é o grande mistério. Este é o mistério porque muitos querem desvendar, querem adivinhar, querem discorrer. O homem que tem fome, o homem que sua, o homem que tem pavor, o homem que precisa de andar para se locomover. Jesus andou de terra em terra, ele não andou voando. Ele andava a pé. Mas este mesmo homem que tem fome, que sua, que tem pavor, que tem angústia, que precisa de andar, é também o homem que sabe todas as coisas e que estava no princípio com Deus, e sem Ele nada do que se fez seria feito. Glória a Deus. Como homem ele não sabia. Como divino ele já tinha programado o quê? O dia e a hora da sua vinda. O dia e a hora da sua vinda está programada desde o princípio das coisas, desde o princípio do mundo. Meu povo, este é um mistério que a Bíblia nunca nos revelou. Aliás, o próprio Jesus diz: as coisas que ouves agora não as entendes e virás a entender depois. Portanto, não vale a pena nós andarmos aqui numa lufa-lufa, numa guerra, numa luta interna, tentando perceber as coisas. Não vale a pena, porque a Bíblia não revelou. Mas devemos encarar isto com muita tranquilidade e com muita alegria. Pastor, alegria porquê? Porque qual é a razão de eu me alegrar? Porque estamos perante o nosso Deus, que já sabe todas as coisas. E que estamos perante a palavra confirmada pelos profetas, em que o Messias viria, nasceria, andaria junto a nós sob forma de homem. Todas as profecias que foram faladas em relação a Jesus, todas elas foram cumpridas. E a última se cumpriu na cruz. Portanto, tenha calma. Tenha a maior das tranquilidades. Se alegre. Se alegre. Eu vou-lhe dar uma nota importante para você se alegrar. E vou-lhe fazer duas perguntas. Eu sei que não posso ver, não, você não pode responder. Mas você responde em casa. Aonde está Jesus em corpo hoje? Aonde está em corpo? Aonde está Jesus hoje? Lemos ainda há bocado Hebreus, capítulo 1. Ele está sentado à direita do Pai. Ele está em corpo, ele tem um corpo de homem. Ele tem um corpo de homem glorificado. O mesmo corpo que você e eu um dia iremos herdar, iremos ter. Portanto, em corpo, ele está sentado à direita de Deus Pai. Agora a outra pergunta é, até em espírito, onde está? Está lá também? Não. Está no meio de nós. Está em si. Está em mim. Está no seu e no meu coração. Jesus em corpo está lá, mas em espírito está cá. Ele agora inverteu. Ele aqui, nesta época dos evangelhos, ele estava em corpo, mas o espírito estava com o Pai. Mas quando ele ascendeu aos céus, ele deu a promessa, eu vou. Mas não tenham medo. Não fiquem tristes, porque eu rogarei ao Pai que vos dará um outro Consolador. Ou seja, ele trocou, ele sobe em forma de homem e desce em forma de espírito em Atos 2, no dia de Pentecostes. Nós sabemos que este paradoxo, esta parábola, esta divisão do texto, ele nos confunde. Porque no verso 31 e verso 32 percebemos que parece que há aqui uma contradição. Mas Jesus nos coloca tudo isso como uma advertência, que está aí dos versos 33 ao 37. Ele vai explicar isto. Estai de sobreaviso. A palavra sobreaviso é estar a mais do que
avisado, estar mais do que atento, estar mais do que alerta. É isto que Jesus está dizendo: estai de sobreaviso, estai de sobremodo alerta, estai de sobremodo atento, vigiai e orai. A tentativa de adivinhar ou que colocar em fórmula o dia e a hora que Jesus vem é uma heresia, é antibíblico e é contrário ao ensinamento de Jesus. A única coisa que Jesus diz a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe. Mas estai de sobreaviso, estai alerta, estai atento. Portanto, meu povo que nos está me ouvindo, nós estamos passando, sim, por uma das calamidades descritas pela Bíblia. Uma peste, isto é uma peste, é uma epidemia. Mas não se ponha a adivinhar que é amanhã que vem Cristo por causa da epidemia. Não se ponha a adivinhar que é amanhã que o mundo acaba por causa de uma epidemia, porque Jesus vai dizendo para não nos assustarmos, porque ainda não é o fim. É necessário que estas coisas aconteçam. Mas olhar para estas coisas que estão acontecendo hoje é a forma de nós nos colocarmos em alerta, de sobreaviso. Por causa da adivinhação dos dias, das horas, lá das semanas de Daniel, lá dos anos de Daniel, é que muitas igrejas viraram seitas. Porque todas elas já tentaram adivinhar quando Jesus vinha. E houve Mila, por exemplo, por 2 vezes tentou adivinhar que Jesus vinha. E o povo foi atrás dele, vendeu todas as coisas, vendeu propriedades, vendeu tudo, compraram fatos brancos e foram para cima dos telhados à espera de Jesus, e Jesus ainda não veio. Se ele veio, ainda não vi. Essa que era uma dita igreja, ela virou uma seita hoje. Portanto, entrar nesta heresia é o primeiro passo para virar uma seita. Pois bem, o que é que Jesus nos está dizendo agora, hoje? O que é que Jesus nos está dizendo a si e a mim e alertando o nosso coração? É que na posse destes poucos elementos que Ele nos deixou, nomeadamente no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 13 até ao verso 28, Jesus nos deu elementos. São muitos? Não. Mas são os suficientes para nós vivermos como crentes aqui na Terra. Eu vou repetir. Os poucos elementos que Jesus nos deixou revelados na sua palavra são os suficientes para nós cristãos vivermos como crentes aqui nesta Terra. Estou terminando, estou já caminhando para o final. Mas como é que eu vou viver como crente nesta terra? Como é que eu vou viver como servo do Deus Altíssimo nesta terra? Como é que eu faço isso? Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. No verso 37 ele conclui dizendo: o que porém vos digo, ou seja, apesar de tudo isto, o que é que eu vos posso dizer mais acerca disto? O que porém vos digo, digo a todos: vigiai, vigiai e orar. Entenda-me uma coisa, seja qual for o dia e a hora que Cristo vier, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 1000 anos, saiba uma coisa em nome de Jesus: todos os crentes vão subir com Cristo. Todo aquele que é crente, todo aquele que é cristão, todo aquele que foi eleito e predestinado,
Todo aquele que se entregou a sua vida a Cristo. Todo aquele que foi selado com a marca do Espírito. Porque Paulo em Efésios diz, porque ouviste, creste, por isto foste selados. Todo esse, quando o nosso Cristo Redentor vier, ele vai subir com Cristo. Portanto, tranquilize o seu coração. Porque existe má interpretação nesta palavra quando Jesus diz vigiar e orar. E o que é que ele quer dizer com vigiar e orar? O que é isto, vigiar e orar? Pastor, é subir ao monte de madrugada? Suba, mas não é isso que Jesus diz. Pastor, é viver uma vida de oração de madrugada? Ore, mas não é isto que Jesus diz. Pastor, é eu me embranhar com as atividades da igreja afincadamente? Embranhe-se, mas não é isso que Jesus diz. O que é que Jesus diz? O que é vigiar e orar? Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Quando Jesus diz vigiai e orar, e orai, é ter uma vida compatível com a esperança da sua vinda. Meu querido e minha querida que me está a ouvir, se você não está esperançoso da vinda de Cristo, pense bem. Porque aquele que é crente, ele espera a vinda de Cristo. Deixa que eu faça uma pergunta. Uma noiva não anseia o dia do seu casamento? O noivo não anseia a vinda da sua noiva? Será que eles estão noivos só para que... estamos noivos só? Não. Ambos estão ansiosos pela comunhão, pelo enlace, pela aliança. Então você e eu que somos crentes, que somos cristãos, a nossa esperança, a nossa única esperança é a vinda de Cristo. É a vinda do noivo. É a hora de embarcar no comboio e subir. Então, vigiar e orar é ter uma vida compatível com essa esperança. Vigiar e orar é viver como crente. E viver como crente é viver fora dos padrões de vida deste mundo. Viver como crente é ser tão diferente do mundo que passa a ser alvo do ódio e do escárnio do mundo. Se alegre, meu querido e minha querida, quando você estiver sendo perseguido. Se alegre, meu querido e minha querida, quando você estiver sendo desprezado pelos seus amigos, pela sua família. Porquê? Porque eu amo a Cristo, eu sigo a Cristo. Então és um mariquinhas. Não se importe com isso. Siga em frente, levanta a cabeça. Se alegre quando você for levar a palavra de Cristo a alguém e você sofrer escárnio. E muitas vezes você é maltratado. Eu já o fui. Mas se alegre. Levanta a cabeça. Isso é vigiar e orar. E orar, exatamente. O próprio Jesus diz, quem quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me após mim. Como quem diz, passa as mesmas coisas que eu passei. Suba ao mesmo monte que eu subi. Abrace o mesmo madeiro. Isso é vigiar e orar. E orar. Isso é viver uma vida compatível com a esperança da vinda de Cristo. Viver como crente é estar apto para ser perseguido. E muitas vezes ser morto, decapitado, como tantos já por este mundo fora. Glória a Deus por eles, que foram fiéis até à morte, foram fiéis até ao fim. Glória a Deus por eles, que estão alvo da promessa de Jesus, àquele que vencer. Eu lhe darei a coroa da glória. Todos os dias, meu querido e minha querida, você vai ter que se lembrar, você que vai ter que viver com a ideia de que Cristo voltará. Quando? Não sei. Mas Ele voltará. E você subirá com Ele. Com certeza. Porque Ele diz que vela para que a sua palavra se cumpra. Porque Ele diz que as minhas palavras nunca passarão, apesar de que a terra e o céu vão passar. Tenha a certeza disso. Eu queria convidar para você ler comigo Mateus 24. E eu estou terminando, e depois vou fazer somente uma aplicação. Mateus 24...
Veja o que é que diz Mateus acerca desta parábola, mas com uma outra linguagem, talvez com a linguagem completa, porque Marcos é muito comedido nas palavras. Mateus 24, 32 diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Veja, o tempo de Noé é hoje, é os nossos tempos. O povo anda comendo, anda bebendo, anda se divertindo, não anda atentando às palavras de Cristo. Verso 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Muitos só vão perceber quando a trombeta soar. Mas vai ser tarde, porque a porta vai fechar. E veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estão 2 no campo. Então 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus está dizendo: vive na expectativa, vive na esperança de que pode ser já no próximo minuto que a trombeta irá soar e Cristo virá nas nuvens. Vive hora, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia. Isto é vigiar e orar. Isto é cumprir as palavras de Cristo Jesus. Isto é aspirar, ansiar o encontro com o nosso noivo. Eu queria deixar somente uma aplicação deste texto para si e para mim hoje e para todo o mundo que me está ouvindo. E a única aplicação que eu tenho, que eu tiro deste texto, é que eu preciso viver todos os dias sabendo que Cristo voltará. Ele vai voltar. Eu queria deixar uma palavra para aqueles que estão esmorecidos, para aqueles que estão angustiados porque não veem o dia nem a hora. Pastor, eu queria que fosse já hoje. Pastor, eu queria subir já hoje. Porquê é que a hora tarda? Porquê é que Cristo não vem? É esta palavra que eu queria deixar para vós. Para esses que estão amargurados. E para dar essa palavra, eu vou aproveitar um conselho amoroso que o nosso irmão, o apóstolo Pedro, nos deixou na sua segunda carta. E eu vou ler para vós, para que você se alegre, para que o seu coração exulte, para que você saiba e tenha certeza que Cristo realmente voltará. 2 Pedro 3 diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, você está vivendo os últimos dias, virão escarnecedores, com os seus carnes, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Por acaso você nunca ouviu dizer: onde está agora o teu Deus? Porque é que Ele não te ajuda? Porque é que Ele não vem em teu auxílio? Pedro está falando dessas pessoas.
que o querem mandar para baixo, que o querem tirar essa esperança da vinda de Cristo. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Ele está falando do dilúvio, pela qual veio parecer o mundo daquele tempo afogado em água. Agora ele vai falar para nós. Ora, verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, ou seja, Jesus diz, passará o céu e a terra. Portanto, céu e terra vão ser destruídos. Serão entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 8, todavia, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando Jesus falou isto, foi há 2000 e poucos anos atrás. Mas pensa assim comigo, se calhar foi só 2 dias, porque 1000 anos para Deus é um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, vivendo como crente, vivendo compatível com a esperança de Cristo, esperando e apressando a vinda do Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, esperando, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Glória ao nome de Jesus. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais para sempre e por toda a eternidade o pecado não haverá mais de entrar e viveremos em perfeita justiça e em perfeita glória com o nosso Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Precisamos, meus queridos, viver desta forma. Nós necessitamos viver desta forma. Só assim nós vivemos uma vida tranquila, embora as circunstâncias, embora as adversidades, embora os coronavírus, nada disso nos deverá tirar a alegria e a expectativa e a esperança de um dia iremos ver Cristo. Ele voltará. Cristo voltará. Cristo voltará. E nós subiremos. Que você possa hoje ter sido consolado em graça e misericórdia através desta palavra, que é o que eu acredito, que saiu diretamente do trono da graça. Por isso, feche os seus olhos e deixe-me orar. E eu vou concluir e fechar, e até que nos possamos encontrar novamente, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Senhor Deus, eu te louvo e eu te agradeço por todo este povo que me acompanhou, por todo este povo que me esteve ouvindo. Senhor, eu te agradeço mais ainda por aquilo que tu fizeste através de mim, não sendo eu merecedor, mas, Senhor, tu me utilizaste. E eu acredito que toda a palavra que saiu da minha boca foi uma palavra preferida por ti, saí diretamente do trono da graça e transportado pelas mãos do Espírito Santo, através aos corações destes meus irmãos. Eu sei, Senhor, que tu és Deus soberano, e que tu velas pela tua palavra se cumpra. Eu sei, Senhor, que um dia tu virás
e levarás a tua igreja contigo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa convicção. Esse é o suporte com que nós nos suportamos nesta vida miserável e hostil, rodeada de perigos, rodeada de mentiras, rodeada de escárnios, rodeada de ódios. Mais são aqueles, Senhor, que se afastam do que aqueles, Senhor, que se agregam. Mais, Senhor, são aqueles que escarnecem do que aqueles que creem. Mas eu sei, Senhor, Tu és Deus. Derrama, meu Pai, graça e misericórdia sobre este povo. Derrama, meu Pai, o poder do Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, o poder do Teu Evangelho, que é o Teu poder para a salvação. Senhor, salva estas almas que se estão entregando nas Tuas mãos, para que um dia nos possamos juntar todos em glória, para a Tua glória, para a Tua honra. É em nome de Jesus que eu oro assim. É em nome de Jesus que eu creio que assim será, para a honra e para a glória de Deus o Pai. Amém e glória a Deus. Você possa ser abençoado o resto deste domingo. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Mas, meu querido e minha querida, acima de tudo, proteja-se a si e, sendo assim, está protegendo o seu próximo. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.